Olá, eu sou o evangelista Diógenes e vim aqui trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Hoje iremos fazer um pequeno estudo baseado no Salmo 81. Este salmo é um salmo muito especial, é um salmo de Asaf. Começa assim: cantem de júbilo a Deus, força nossa. Celebrem o Deus de Jacó. Cantem louvores e façam soar os tamborins, a suave harpa e também a lira. Toquem a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Aqui ele começa a incentivar, a motivar o povo a adorar a Deus, a louvá-lo pelo que ele é, pelo que ele representa para o seu povo, para Israel, por tudo que ele tem feito, pelas suas maravilhas. Então aqui é uma convocação nacional a todos para que adorem a Deus de todas as formas, cantando com seus tamborins, com seus instrumentos. E ele diz assim, no versículo 4 do Salmo 81, é preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ou seja, foi o próprio Deus que ordenou, que trouxe esse preceito para que eles louvassem, que eles adorassem, que eles tivessem devoção ao Senhor. Diz assim, ele ordenou como lei a José. Olha só, era um mandamento, era uma lei determinada. O louvor e adoração ao Deus único, que é o Deus de Israel. Ele ordenou como lei a José ao marchar contra a terra do Egito, desde lá do Egito. Houve uma linguagem que eu não conhecia, dizendo: livrei os seus ombros do peso, e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. Ou seja, Deus lá no Egito, com o seu braço forte, ele livrou o povo de Israel da mão dos opressores. Por isso, essa nova linguagem que o povo não conhecia, Deus estava trazendo à tona o livramento, mostrando para eles, fazendo eles refletir de quão grande e maravilhosa foi a salvação que Deus deu ao povo de Israel quando eles estavam ainda vivendo lá no exílio, cativos dentro do Egito. E o Deus de Israel foi lá e salvou, e livrou-os. Livrou de todos os seus temores, seus tormentos e seus inimigos. E diz assim, na angústia vocês clamaram, e eu os livrei. Do esconderijo do trovão eu lhes respondi. E eu os pus à prova, junto às águas de Meribá. Escute, meu povo, as minhas admoestações. Olha que interessante, Deus traz à memória tudo o que ele fez, como ele livrou, como ele salvou, como ele tirou eles das profundezas do abismo que eles estavam sofrendo, numa vida miserável, exilados nas mãos de inimigos. Deus tira eles e agora Deus está exortando a eles: escute, meu povo, as minhas admoestações, os meus conselhos, as minhas determinações para vocês. Ó Israel, se ao menos você me escutasse. Deus está agora chamando a atenção do povo. Se vocês me ouvissem, tudo que eu tenho para falar, tudo que eu quero, tudo que eu tenho passado para vocês, os preceitos, os mandamentos, vamos ver como que se desenrola nesse salmo. Ó Israel, se ao menos você me escutasse, não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei. Deus está chamando a atenção do seu povo, para que eles se lembrem que ele tirou eles da escravidão. E diz, se vocês me ouvissem, tudo que Deus tem a falar, tudo que Deus tem a fazer. E ele diz, abra a tua boca que eu vou encher. Se vocês abrir a sua boca, deixa que Deus fale por vocês, ele vai te dar a palavra certa. Ele vai trazer a você a resposta para as suas perguntas. Ele vai usá-los. E através de vós, grandes serão as bênçãos. Mas vamos ver como se desenrola isso. Mas o meu povo não escutou a minha voz.
Israel não quis saber de mim. Quantas vezes Deus quis ajuntar o povo de Israel, dando ordenanças, mandamentos, que era uma forma de Deus com carinho tratar o seu povo. Mas o povo preferiu se rebelar contra Deus, preferiu a idolatria, preferiu a recorrer a deuses estranhos, que na verdade não são deuses, preferiu a pegar subterfúgios do que fazer o que era correto, o que era certo, se manter na obediência, seguindo os preceitos que o Senhor tinha determinado para eles. Diz assim: mas o meu povo não escutou a minha voz, Israel não quis saber de mim. Ou seja, foi Israel que abandonou a Deus, e não Deus que abandonou Israel à sua própria sorte. E ele continua assim: assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Você sabe o que nós vemos aqui? A vontade permissiva de Deus. Já que Israel não quis seguir a vontade de Deus, não quis seguir o caminho que Deus determinou, os seus preceitos e mandamentos, Deus deixou eles à sua própria sorte, a seguir seu caminho. Porém, isso é muito difícil e complicado, porque o homem, quando ele desobedece a Deus, a palavra de Deus e a vontade do Senhor, ele está a seu bel prazer, a sua sorte. E nós sabemos que todas as coisas dão errado. Todas essas coisas começam a tornar difíceis o caminho do homem, porque sem Deus nada podemos fazer. Não há esperança longe do Senhor. Não há um outro caminho a não ser o caminho do Senhor na nossa vida. Por isso devemos sempre recomeçar, voltar ao primeiro amor, voltar onde caímos e pegar o caminho certo, não atalhos. Seguir a vontade de Deus, os seus preceitos, mandamentos, a sua justiça, a vontade soberana de Deus para nós é melhor, porque Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe o que vai acontecer no amanhã. Então Deus, quando está nos advertindo, nos alertando, Ele sabe por que está fazendo isso. E quando Deus dá uma bênção, uma vitória, ou escolhe um caminho para nós, Ele sabe que nesse caminho, por mais dificuldades que tenha, Ele vai estar conosco, vai nos ajudar, e o resultado final será bom, de prosperidade, de vitória, porque Deus está na frente. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém, não é verdade? E diz assim, o versículo 12: assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. E ele diz: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, e isto duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com mel que escorre da rocha. Olha só quantas bênçãos são decorrentes da obediência fiel a Deus, a sua vontade e a sua palavra. Aqui o Senhor está dizendo, naquele contexto da época dos reis de Israel, da época do rei Davi, principalmente, que se Israel tivesse ouvido o Senhor, dado crédito à sua palavra, seguido seus mandamentos, estatutos e juízos, Deus primeiramente iria livrá-los dos seus inimigos para sempre. Eles não teriam problemas com as nações vizinhas, pagãs, que vinham toda hora tentar destruir Israel, tomar o que era seu. Se eles tivessem obediência a Deus, o próprio Senhor iria protegê-los, iria livrá-los de todos os maus. E além do mais, além de dar paz, que é saúde, dar prosperidade e dar para eles tranquilidade entre as nações vizinhas, onde eles não teriam guerras e lutas, eles também teriam a prosperidade material na vida deles. Porque Deus faria chover no tempo certo, a terra ia produzir, seria fértil, eles teriam trigo, teriam mel, teria de tudo o que eles precisavam para as suas necessidades. Ou seja, seriam abastecidos com a verdadeira prosperidade do Senhor. O Senhor ia suprir todas as necessidades de Israel, trazendo saúde, paz, tranquilidade entre os seus oponentes, e o melhor de tudo, eles teriam uma ligação direta com Deus, eles teriam intimidade com o Senhor. Nós temos que tirar lições
da Bíblia. O Salmo 81 está narrando o que aconteceu ali com o povo de Israel. Está vendo como Deus carinhosamente está clamando ali: ó Israel, se vocês tivessem me ouvido, desse crédito à minha palavra, às minhas advertências, às minhas admoestações, eu teria livrado vocês, eu teria abençoado, eu teria prosperado o caminho de vocês para sempre. Mas Israel escolheu o pior caminho, da desobediência, da idolatria, se afastar de Deus, se rebelar contra o Senhor. Sabe o que eu entendo aqui nesse Salmo 81? Que nós, trazendo para a nossa vida uma aplicação prática disso tudo, devemos seguir a Deus, a sua vontade, ouvir a voz do Senhor, ouvir as admoestações, porque Deus é Pai, e todo pai que ama o seu filho, ele aconselha, ele disciplina o seu filho, e nós temos que ouvir. Muitas vezes a palavra de Deus vem a nós, não da maneira que nós queremos ouvir, mas da maneira que nós precisamos ouvir. Por isso que temos que atentar para esta palavra, para fazer cumprir a vontade do Senhor, fazer cumprir o que Deus determinou para nossas vidas, e assim possamos ser bem-sucedidos, ser bem-aventurados na face desta terra. Está nas nossas mãos. O Senhor coloca diante de nós, assim como ao povo de Israel, o caminho da bênção e da maldição. Se nós obedecemos a Deus, se nós nos entregarmos a Ele e fazemos o que é bom perante o Senhor, cumprindo a sua vontade, a sua palavra, tudo irá bem. Seremos benditos, bem-aventurados e felizes na terra, mesmo tendo diversos problemas e aflições, porque Ele também diz que no mundo teríamos aflições, mas não perca o ânimo, tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, e assim como Ele venceu, nós também venceremos. Mas se nós escolhemos o caminho adverso, se escolhemos o caminho da maldição, da desobediência, do afastar de Deus, da apostasia, de olhar para trás, voltar para os rudimentos humanos e mundanos, essas coisas irão nos levar para abismos profundos. Essas coisas irão nos tirar do centro da vontade de Deus. E aí estaremos, assim como o povo de Israel naquela ocasião, condenados à nossa própria sorte, e veremos fracassos e fracassos. Mas Deus não quer isso para mim nem para você. Ele quer que estejamos na sua presença, fazendo a sua vontade, obedecendo os seus mandamentos, para que Ele possa tomar à frente a direção das nossas vidas, consertar as nossas veredas, e assim Ele possa fazer um caminho melhor para nós, nos dando vida e vida com abundância. E esta vida está no seu Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho único que morreu na cruz para mim e te salvar. Então que possamos nos voltar para Deus, fazer uma aliança com o Senhor, reconsiderar tudo o que passamos e fizemos, se arrependendo dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, deixando eles e nos voltando totalmente, nos entregando para Deus, para que Ele possa mudar o curso da nossa história. Então somente entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele o fará. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Peço a ti que possa dar um joinha se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificações, e que Deus abençoe você e a todos. Até mais.